desaparecidíssimo assessor do deputado e agora senador eleito Flávio Bolsonaro, o senhor Queiroz, Fabrício Queiroz, que está sumido para fins de depoimento ao Ministério Público Federal sobre movimentações atípicas identificadas em sua conta bancária no ano de 2017 pelo COAF, que é o órgão de controle de atividades financeiras ainda no Ministério da Fazenda. No próximo governo estará submetido ao Ministério da Justiça. O senhor Fabrício Queiroz vem submetendo a família presidencial Bolsonaro a um constrangimento muito grande pela ausência de respostas a esse movimento de R$1.200.000 em sua conta bancária ao longo de apenas um ano. E eu quero chamar a atenção aqui, bater nessa tecla novamente, que é importante que se verifique os anos anteriores. Afinal de contas, ele foi assessor por mais de um ano. Se em 2017 ele movimentou de forma atípica R$1.200.000, quanto ele movimentou em 2016 e em 2015? Essa é uma informação importante que se deve à opinião pública, mas também às autoridades que investigam esse tipo de coisa. O senhor Felipe Queiroz deu entrevista ontem... Fabrício Queiroz, perdão, deu uma entrevista ontem ao SBT para a repórter Débora Bergamasco, para quem manda aí um abraço até pelo bom trabalho realizado nesse ano, porque ela conseguiu, o SBT e ela conseguiram um feito que o Ministério Público Federal, as autoridades federais não conseguiram até agora, foi ouvir explicações do senhor Fabrício Queiroz. Lá se vão quase 30 dias desde que a denúncia foi trazida a público pelo jornal Estado de São Paulo, ou a notícia, melhor dizendo, foi trazida a público pelo jornal Estado de São Paulo, relativa à lista que o COAF levantou de assessores de deputados estaduais no Rio de Janeiro, mostrando que em 20 gabinetes foram movimentados mais de R$210 milhões. 210 milhões de reais em contas de assessores de parlamentares estaduais do Rio, sem que se encontre uma explicação razoável para essa movimentação gigantesca, essa fortuna gigantesca. Claro que as atenções estão voltadas para o gabinete de Flávio Bolsonaro por razões óbvias, pelo simbolismo da coisa. Ele é filho do presidente eleito, ele próprio um senador eleito, a família Bolsonaro liderou uma campanha eleitoral vitoriosa, se conectou com a opinião pública, com a maioria dos eleitores, com um discurso de combate à corrupção, de enfrentamento das mazelas dentro do Estado brasileiro, e se nesse núcleo, nesse discurso vitorioso que toma posse no governo agora, dia 1º de janeiro e tal, surge uma mancha, uma nódoa, uma sombra desse tipo, é importante, pelo peso simbólico da coisa, que ela seja esclarecida o quanto antes. Não que ela seja a única ou sequer a mais importante do ponto de vista financeiro. Aliás, do ponto de vista financeiro, esse ranking da movimentação suspeita nos gabinetes de deputados federais estaduais do Rio, envolvendo 20 gabinetes, coloca essa movimentação do assessor de Bolsonaro em 16º lugar ou 15º. Tem gente que movimentou R$40 milhões nas contas. Até agora, para minha perplexidade como contribuinte, como cidadão, como jornalista, como seja lá o que for, eu não consigo entender como é que, passado um mês, não há uma explicação, ou melhor, uma cobrança efetiva das autoridades, dos mecanismos públicos, para que pessoas nessa situação se coloquem compulsoriamente diante da autoridade para dizer: olha, meu dinheiro vem disso aqui. Eu ganhei uma herança, minha mãe descobriu petróleo no quintal de casa. Ou então, como fez o senhor Fabrício Queiroz ontem, dizendo que é um cara de negócios, um cara que gera dinheiro, porque ele faz dinheiro, como ele disse. E o que ele explicou na entrevista para o SBT? Que ele vende carros usados, compra carro usado, reforma e tal. É possível movimentar esse dinheiro? O advogado dele disse o seguinte: olha, não são 1.200.000 reais, são R$600.000, porque 600 entraram, 600 saíram, ok. Vamos partir do pressuposto de que é perfeitamente possível um cara que tem compromissos com uma função pública na condição de assessor de um deputado numa Assembleia Legislativa recebendo recursos públicos, encontre tempo no seu horário vago, que não deve ser pouco, para fazer mais vendas de automóveis usados num ano de crise como de 2017, com esse vigor, com essa energia, com esse talento. Nada contra ele que cria uma grande empresa nessa área e fique bilionário com suas qualidades como comerciante. Mas enquanto isso não ficar claro, é fundamental
para além do mérito do SBT e da repórter Débora Bergamasco, que as autoridades escolham esse depoimento e cobrem os detalhes. Porque há uma ilusão em que outros figurões que se meteram em confusões com dinheiro público caíram, e que o Hélio Gaspari chamou bem a atenção ontem na coluna dele, que é o seguinte: é jogar com o tempo. Pode funcionar para a imprensa, pode funcionar para a política, pode funcionar para a opinião pública, mas não funciona para o Ministério Público. Achar que com o tempo o Ministério Público deixa de investigar certas coisas ou de prestar atenção em certos detalhes é uma ilusão na qual já caíram vários figurões, aqueles grandalhões da Petrobras, todos acharam que era por aí. Tá cheio de cara da Lava Jato com tornozeleira na canela, ou cumprindo prisão domiciliar, ou até respondendo a processos que poderão levá-los para a cadeia, que jogaram com a ilusão de que o Ministério Público é manipulável com esse tipo de oba-oba, de espuma. Isso funciona para dar manchete em jornal, funciona para fazer com que a política cuide de outros assuntos e vai esquecendo aos poucos aquele anterior. Mas lá no Ministério Público a coisa é diferente, a dinâmica dos processos é outra. Senhor Fabrício Queiroz, o senhor disse que é R$1.600.000 ou R$600.000 vendendo automóveis. O senhor pode mostrar para nós os recibos de compra e venda? Pois não, as datas de depósito coincidem. Como é que o senhor vendeu automóveis para tanta gente, o que não é nada impossível, tudo bem, parabéns e tal, mas por que os depósitos eram feitos por funcionários do mesmo gabinete na sua conta, geralmente coincidindo com a data de recebimento do salário da Assembleia Legislativa? Por que logo em seguida esse dinheiro saía da sua conta? Como é que é esse negócio? Foram carros vendidos apenas para funcionários do gabinete? Só um gabinete? O senhor vendeu tanto carro assim? O que eles fizeram? Uma frota de Uber? Uma frota de táxi? Estão entregando pizza? Então, tem um monte de coisa que o senhor Fabrício Queiroz simplesmente achou que colocou no ar, resolvendo um problema, quando na verdade não resolveu problema nenhum. A única coisa que ele sinalizou ali, que me parece bastante consistente do ponto de vista da intenção dele, não que seja consistente como fato, é quando ele quer, ou quando ele afirma que o Flávio Bolsonaro não tem nada a ver com o que ele fez. Ou seja, isso aí define algo que até agora estava meio indefinido ou completamente indefinido, que é o seguinte: ele vai assumir inteiramente a responsabilidade, não importa pelo que quer que seja movimentado na sua conta? Parece que sim. Quando ele vai lá e diz num primeiro momento, é importante chamar a atenção disso, num primeiro momento, e diz o seguinte: o Flávio Bolsonaro não tem nada com isso, a família Bolsonaro não tem nada com isso, o dinheiro que eu transferi para a futura primeira-dama foram cheques de R$4.000 sucessivos, era a dívida mesmo que eu tinha, eu não transferi 24, transferi 40 em 10 cheques. Tudo bem, tudo isso é verificável. Tudo isso é verificável. A única pergunta que eu quero deixar no ar para o senhor Fabrício Queiroz, ela tem um caráter jornalístico e também científico, médico-científico. É o seguinte: por que o senhor até agora não se apresentou ao Ministério Público, onde as perguntas e os documentos exigidos são diferentes daqueles que fazem jornalistas e exigem jornalistas? Jornalista não tem que dizer: me dá aí o extrato de sua conta bancária. Onde é que está o extrato do comprador? O jornalista não pode quebrar sigilo bancário, o COAF pode, a Justiça pode. Ou melhor, o COAF pode pedir à Justiça, ou ele mesmo acessa essas contas mesmo sem autorização judicial. Então, há uma série de coisas que não estão claras. Esse é o campo jornalístico da pergunta. E o campo científico é o seguinte: ele disse que está com câncer, que diagnosticaram um câncer nele. E a pergunta é, vale para ele e vale para a comunidade médica: há alguma relação entre a corrupção e o câncer? Porque é impressionante a quantidade de gente no Brasil que é atingida por investigações relacionadas à corrupção, desenvolve câncer repentinamente. É um novo campo da pesquisa oncológica que precisa ser explorado pela ciência no mundo e que se aplica aos brasileiros, ao Homo brasiliens, que é o seguinte: bastou surgir uma denúncia que te aproxima das maracutaias comuns no Estado brasileiro e surge a célula tumoral, desenvolve-se a célula tumoral. Eu estou com câncer. Então está cheio de corrupto brasileiro com câncer, diagnosticado depois da denúncia, depois da investigação. É um fenômeno científico que precisa ser investigado, mas eu repito, me surpreende
que o mundo da autoridade brasileira, no campo da Receita Federal, COAF, Ministério, sei lá mais quem, não consigam, passado um mês da denúncia ou da informação, não consigam colocar numa cadeira no Ministério Público alguém que tem explicações a dar. Que são explicações que interessam muito à sociedade, à opinião pública, ao mundo político e tal, mas interessam principalmente à autoridade financeira, à autoridade monetária. Qualquer brasileiro que erra na conta do dentista cai na malha fina. A vida vira um inferno. A vida vira um inferno. Está cheio de gente presa na malha do imposto de renda. E o senhor Fabrício Queiroz nem depoimento para o Ministério Público não deu ainda. Então, não se iludam com as manchetes. Não se iludam com o oba-oba que o campo jornalístico, e nós estamos inseridos neles, produzem a partir de frases. Uma coisa é dizer, vendi 20 carros e ganhei 600 mil reais. Outra coisa é dizer, cadê a conta onde entrou o dinheiro, de onde saiu o dinheiro, qual era o ano do carro, cadê o registro do carro, cadê isso, cadê o comprador, cadê o vendedor, cadê o depósito de uma coisa e de outra na sua conta, cadê a coincidência, porque como é que o senhor explica? Isso não está explicado. O senhor Fabrício Queiroz continua, do ponto de vista da investigação pública, na clandestinidade. E isso nem ele, nem a família Bolsonaro conseguiram ainda deixar de forma clara. Porque se a família Bolsonaro tem com o senhor Fabrício Queiroz a relação que tem e sempre teve, tem que encontrar uma maneira, no campo dessas relações, de dizer, ô Fabrício, vai lá para o Ministério Público e explica o que você tem que explicar. Leva os documentos. Leva o imposto de renda. Está tudo declarado? Não está? Então, enfim, até agora o senhor Fabrício Queiroz, repito, continua sendo uma bomba relógio que acha que atrasou o efeito da explosão ou o próprio ato da explosão, mas não. Ele está só aumentando a quantidade de pólvora debaixo do próprio saco e que em algum momento, pela falta de alguns documentos, o Ministério Público vai fazer explodir. Porque se ele tivesse tão certo, tão puro em tudo que fez, não haveria porque estar há um mês fugindo de um depoimento às autoridades do Ministério Público Federal. Ele, repito, e todos os outros que estão na mesma situação nos demais gabinetes de deputados estaduais do Rio de Janeiro, que estão, aliás, se beneficiando do protagonismo do senhor Queiroz nessa história para não aparecer em público. Tem mais de 19 deputados e assessores que precisam explicar a movimentação de 200 e tantos milhões de reais em 2017. Repito, falta ver 16, 15, 14. Até agora essa gente está quieta, valendo-se do protagonismo que o Queiroz tomou na situação. E nem mesmo como protagonista o Queiroz conseguiu explicar o que fez ou o que pretende fazer. Vamos nessa, toca o barco.